e heliocêntrico? Isso, porque vai cair os capítulos C4 e o C5. E aí, no C4, ele é o capítulo que fala sobre a origem do universo. Só um minutinho que eu já falo, porque tá entrando muita gente agora. Entendi. Bom, então vamos lá. Bom dia, pessoal. Eu já estava falando com o pessoal aqui. Essa aula de hoje vai ser uma aula de revisão para a nossa avaliação, ok? O conteúdo dessa prova é bem tranquilo mesmo, porque vai ser os capítulos C4 e o C5, né? Que são o C4 é o capítulo que fala sobre o universo e sistema solar. E aí nele fala sobre a origem do universo, né? As teorias que a gente teve para tentar descrever o universo, que são as teorias heliocêntricas, a teoria geocêntrica, né? Que falava que primeiro que a Terra era o centro do universo, depois veio a teoria heliocêntrica, que é a teoria que a gente aceita hoje, que fala que o Sol, ele não é o centro do universo, mas ele é o centro do nosso sistema solar, ok? E os planetas giram em torno dele. Mas quando surgiu essa teoria heliocêntrica, no início falava-se sobre isso, né? De que o Sol seria o centro do universo. Mas hoje a gente sabe que ele é apenas o centro do nosso sistema solar, ok? E aí depois fala um pouquinho sobre a teoria do Big Bang, a teoria, né, da grande explosão que teria gerado todo o universo. E aí tem-se uma teoria também de que o Big Bang ele surgiu de um buraco branco, né? Que foi aquela teoria que a gente conversou, que seria o oposto de um buraco negro. Então, isso é uma teoria que se fala hoje, de que o Big Bang, né, ele teria surgido da explosão de uma estrela, de um buraco branco. E aí entra na parte que fala sobre o nosso sistema solar, ok? E aí ele vai falar um pouquinho do Sol, né, que é a estrela centro do nosso sistema solar. Ele vai falar um pouquinho dos planetas. É importante, pessoal, que vocês saibam a ordem dos planetas, ok? Em relação ao Sol. Então, essa ordem dos planetas aí, dos 8 planetas do sistema solar, né? Que é Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Isso vocês precisam saber. Inclusive aí, tipo, para sempre, porque quando vocês forem fazer provas de Cefet, se for fazer alguma coisa assim, isso é uma coisa importante de se saberem, tá? A questão aí também de saber diferenciar, né? Entre os planetas que são gasosos e os planetas que são planetas... esqueci o nome agora. Nossa Senhora. Telúricos, né? Que são os planetas rochosos, né? Então, a gente tem os 4 planetas mais próximos do Sol, que é Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Eles são planetas rochosos, que são planetas que a gente chama também de telúricos, ok? Então, essa palavrinha de vocês se lembrarem aí, planetas rochosos ou telúricos, também é importante. E aí, esses planetas, eles são planetas sólidos, que eles são formados principalmente aí por rochas e metais, ok? E aí, os planetas mais distantes do Sol, que são os 4 planetas mais distantes, que são aí Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, eles são planetas que a gente chama de planetas gasosos, ou são gigantes gasosos, né? Porque eles são extremamente grandes
E são os planetas, eles recebem também planetas de Joviano, nome de planetas jovianos, ok? E aí esses planetas, gente, eles são formados principalmente por hidrogênio e hélio, tá ok? E aí tem uma questão aqui que é interessante, que é o seguinte, apesar de eles serem planetas gasosos, a densidade desses planetas é muito grande, ok? Porque normalmente a gente tende a pensar que quando a gente está falando de gás, que a gente tem uma densidade muito pequena, né? Porém, no caso desses planetas aí, a gente tem essa questão, essa diferença, né? De que eles são extremamente densos, então a densidade deles é muito alta. Bom, e aí depois vem as principais características aqui desses planetas, ok? Algumas coisas são mais importantes. Por exemplo, a gente pensar que Mercúrio é o planeta mais próximo. Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol, ok? E o menor do nosso sistema solar. Então, quando a gente pensa em tamanho, Mercúrio ele é o menor planeta do sistema solar. E ele como ele está muito próximo do Sol, ele é ofuscado, né, pela luz do Sol, já que ele está ali muito próximo dele, o que atrapalha essa questão aí. E uma coisa interessante, importante sobre Mercúrio é o fato de ele praticamente não ter atmosfera. Ele tem uma atmosfera muito pequena, muito tênue, né? Próximo dele, e aí isso faz com que a temperatura dele não seja tão alta. Apesar de ele estar muito próximo do Sol, a temperatura de Mercúrio varia de menos 180 graus centígrados até 400 graus centígrados. E essa variação aí acontece justamente pelo fato de ele não ter atmosfera. Então, a face do planeta que está voltada para o Sol, ela se aquece muito, justamente por estar próximo do Sol. Porém, a face oposta do planeta, que não está voltada para o Sol, como ela não recebe calor e ela não tem essa capacidade de armazenar aquele calor ali, aquela energia, ela acaba ficando com uma temperatura muito baixa, ok? E aí, então, isso faz com que ele tenha essa amplitude térmica muito grande. E aí, assim, essas são as principais características de Mercúrio. Vênus é o segundo planeta, ok? Em relação à distância do Sol. E aí, o que acontece Vênus, ele sim é o planeta mais quente, que possui maiores temperaturas do nosso sistema solar. E isso acontece porque Vênus, ele tem uma atmosfera muito mais densa do que Mercúrio. Então, quando a energia do Sol, ele chega, né, até o planeta, ela consegue armazenar aquela energia e por isso a temperatura dele fica muito mais alta do que as temperaturas em Mercúrio. Ok? Vênus, ele é um planeta que ele pode ser visto a olho nu, quando a gente olha para o céu 4 horas antes do nascer e 4 horas depois do pôr do sol. Então, nesse intervalo aí de tempo, né, curtinho, é possível ver Vênus a olho nu da Terra. A atmosfera dele é principalmente de dióxido de carbono e praticamente não tem vapor de água. Então, assim, basicamente o que a gente precisa saber sobre Vênus é a posição dele, ok? Que ele é o segundo em relação ao Sol. E também o fato de ele ser o planeta que tem maior temperatura do sistema solar. Tá certo? Bom, depois de... Vai ter alguma coisa sobre ele apresentar fases? Não vou cobrar essas características mais assim detalhadas, não, porque isso acho que confunde muito vocês. Entendi. Tá bom. Bom, depois de Vênus vem a Terra, né? Que teoricamente é o planeta que a gente mais conhece do sistema solar. Eu falo teoricamente porque às vezes algumas coisas a gente acaba não sabendo, né? Mas até onde a gente sabe hoje, a Terra é o único planeta do sistema solar que possui vida.
A Terra ela tem uma atmosfera muito que possui principalmente aí, né, gás carbono e possui oxigênio também, essas coisas. Depois vem Marte. Marte, fora a Terra, é o planeta que a gente mais conhece hoje, justamente porque ele não é o planeta mais próximo da Terra, mas ele é o planeta mais provável de se achar vida. Então, acabou que ele foi o planeta mais explorado do nosso sistema solar, ok? O nome de Marte, né? Ele é devido à cor avermelhada que ele tem, que na mitologia esse nome é atribuído ao deus da guerra, né? Então, por isso que ele recebe esse nome, por ele ser avermelhado. E a questão dele ser avermelhado é por causa da presença de ferrugem no solo dele, né? Então, Marte ele tem muito ferro e ferro enferrujado. Então, por isso a gente tem essa cor avermelhada nele. Marte ele é visível a olho nu da Terra, ok? E aí, na apostila aí fala também sobre a temperatura, sobre várias outras características aí, mas, igual eu falei, é importante que vocês saibam, que vocês consigam, tipo assim, reconhecer as principais características de cada planeta. Mas essas características mais detalhadas, essas coisas assim, tipo, quanto tempo dura o ano nesse planeta, né? Que é o tempo que ele demora para dar uma volta em torno da Terra. Essas coisas vocês não precisam saber. O que vocês precisam saber com relação a isso é que quanto mais afastado o planeta tiver, maior vai ser o ano dele, ok? Comparado com o ano terrestre. Por quê? Porque como ele está mais afastado do Sol, a órbita dele fica cada vez maior. E aí, como a órbita dele fica cada vez maior, a gente vai ter que esses planetas vão demorar um tempo cada vez maior para dar uma volta em torno do Sol, ok? Então, só essa relação, mas saber quanto tempo isso demora para cada planeta, vocês não precisam saber, até porque não tem como a gente decorar essa característica, ok? E aí, depois de Marte, a gente passa para os planetas que são os planetas gigantes rochosos, né? E aí, nisso, a gente tem Júpiter, que é o quinto planeta do sistema solar em relação à distância do Sol. Ele é visível a olho nu no céu, sendo que ele é o quarto objeto mais brilhante, né? Depois do Sol e da Lua. Júpiter, apesar de a gente não conseguir enxergar a olho nu, ele possui um sistema de anéis, então não é só Saturno que tem os anéis em torno dele, ok? Júpiter também tem esses anéis em torno dele. A atmosfera dele é a mais extensa entre os planetas do sistema solar. Deixa eu ver se tem mais alguma característica importante, mas eu acho que não. Uma curiosidade sobre Júpiter é que ele possui uma mancha extremamente grande na atmosfera dele, né? Quando a gente olha ele da Terra. E essa mancha é devido a uma imensa tempestade que acontece continuamente no planeta. Então, assim, essa tempestade já dura muito tempo e ela é tão grande que a gente consegue ver essas manchas aí, essa mancha formada nela aí. Depois de Júpiter, a gente tem Saturno, ok? A característica que a gente mais marcante de Saturno são os anéis de Saturno, ok? Justamente porque isso faz com que Saturno seja um planeta muito bonito quando a gente observa ele, né? E a gente consegue ver ele utilizando luneta ou binóculos, né? Se o binóculo for um binóculo muito bom. Então, ele é um planeta que ele não é visível ao olho nu, mas a gente consegue visualizar ele aí utilizando lunetas, esses instrumentos mais simples. Ele também possui uma atmosfera muito densa, com ventos fortes. Ele possui luas também. Saturno ele possui pelo menos 60 satélites, né? Além dos
dos corpos que formam os anéis. E aí, gente, uma coisa que é interessante é que a composição desses anéis, ela é feita basicamente aí de pedaços, né? De asteroides, de cometas, de corpos que foram capturados pela gravidade desse planeta, ok? E aí, como esses corpos em volta de Saturno, eles possuem um tamanho muito grande, isso faz com que a gente consiga ver os anéis de Saturno. Os outros planetas aí que possuem esses anéis, a gente não consegue visualizar esses anéis porque eles são formados de corpos muito pequenos. E aí, então, isso faz com que seja mais difícil a visualização desses anéis. Tá bom? Depois disso, a gente tem Urano, ok? Urano, ele é o terceiro planeta em tamanho do sistema solar. Ele é bem difícil de ser visto a olho nu da Terra, justamente porque ele é muito longe, já está bem longe, né, da Terra. Ele tem essa cor que a gente vê na apostila aí, que é azul esverdeado, por causa da atmosfera dele. E, por último, a gente tem Netuno, que é o oitavo planeta, né, e o quarto maior do sistema solar. Ele não é possível ver o olho nu. E ele tem um manto gelado de água e metano e amônia líquida. Esse manto, né, esse núcleo aí, ele se estende-se à atmosfera. Ele é composto de hidrogênio e hélio. Então, assim, sobre esses planetas mais distantes, acaba que a gente não tem tanta informação como os planetas que estão mais próximos da gente. Ok? Então, assim, não preocupem muito com essas características muito básicas dele nesse momento, mas é interessante vocês saberem diferenciar esses planetas, ok? E lembrando, a ordem desses planetas é importante que vocês saibam, a ordem em relação ao Sol. Depois a gente tem aí os planetas anões. Os planetas anões, ele é um corpo celeste, que ele é semelhante aos outros planetas, ok? Mas ele é muito pequeno, para manter sua órbita livre de outros objetos, ok? Então, assim, a questão de Plutão, ele ter deixado de ser considerado um planeta e ser rebaixado para planeta anão, isso se deve ao fato de que ele não conseguiu limpar a órbita dele. Isso significa o quê, gente? Que na órbita, naquele caminho que Plutão faz em torno do Sol, existem muitos outros corpos celestes, como cometas, asteroides, várias outras coisas, ok? Então, isso faz com que ele tenha sido rebaixado e não seja mais considerado um planeta. Não tanto pelo tamanho, mas pelo fato de ele não ter uma órbita limpa em torno dele, ok? A gente tem outros planetas anões no nosso sistema solar aí, que são o Ceres, Auema, Makemake e Eris, ok? Então, sobre isso é importante vocês saberem o que é um planeta anão, né? E saberem por que Plutão teve, né, esse rebaixamento aí para planeta anão. Teve diversas discussões mesmo sobre isso, Ana. O pessoal não tem o que fazer e às vezes vai reclamar de coisa que não tem nada a ver, né? Então, sim, não faz tanta diferença, né, para a humanidade aí essa questão de Plutão ser um planeta anão. Isso é mais uma categoria para quem trabalha com astronomia mesmo. E isso gerou uma discussão muito grande na época, né? E até hoje ainda gera. Na época, teve os congressos, as reuniões da Agência de Astronomia Mundial, teve uma discussão tremenda sobre isso. Mas, assim, Plutão é um planeta anão, ok? Justamente por esse fato de a órbita dele não ser limpa e possuir outros corpos celestes, ok? Aí, fora esses aí, a gente tem também aí os asteroides,
meteoroides e cometas, né, que são outros corpos menores do sistema solar. Os asteroides, eles são pedaços de rocha que giram em torno do Sol, que eles provavelmente são o que restou da formação dos planetas. A maioria desses asteroides no nosso sistema solar, ele está em uma região chamada de cinturão de asteroides, que fica ali entre as órbitas de Marte e de Júpiter, ok? E esses asteroides, eles podem ir de poucos metros de diâmetro até centenas de quilômetros. Então, isso daí varia muito em relação ao tamanho deles aí, ok? Esses asteroides que se aproximam da órbita terrestre, né? Então, quando a gente tem um asteroide, que é um corpo celeste desses, que se aproxima da órbita terrestre, eles passam a ser chamados de meteoroides. Quando eles atingem a atmosfera, o atrito que tem entre esse corpo e a atmosfera faz com que ele pegue fogo e incendeie, ok? E quando ele se incendeia e ele é visto da Terra com um traço luminoso, ele é chamado de meteoro. Ou a gente costuma chamar também de estrela cadente, né? Mas estrela cadente é só devido ao fato de que quando ele entra na atmosfera terrestre, ele começa a pegar fogo, então ele emite muita luz. E aí, se parte desse meteoro chega à Terra, à superfície terrestre, a gente vai chamar ele de meteorito, ok? Então, essas questões aí de nomenclatura depende justamente da posição onde ele está. Então, se ele está distante da órbita da Terra, a gente chama de asteroide. Quando ele se aproxima da atmosfera terrestre, ele é chamado de meteoroide. Quando ele entra na atmosfera da Terra e começa a pegar fogo, ele se chama meteoro. E se parte dele, quando entra na atmosfera terrestre, chega ao solo, e aí a gente chama isso de meteorito, ok? Então a diferença entre isso daí é só devido à relação que ele tem com a Terra, tá? E aí a teoria que a gente tem mais aceita hoje para a extinção dos dinossauros no planeta é devido realmente a um grande asteroide, né? Que atingiu a Terra e provocou uma imensa nuvem de poeira. Então, isso fez com que o ambiente terrestre ele ficasse muito cheio de sedimentos e tudo mais, então não era mais possível respirar, e isso gerou aquela grande destruição em massa, ok? Bom, e aí, por último, a gente tem os cometas, que são corpos celestes relativamente pequenos, que giram em torno do Sol numa órbita muito alongada. E com isso, como essa órbita é muito alongada, ela é uma elipse muito alongada dali, o que acontece é que ele, ora, vai passar perto do Sol aqui, e quando esse tempo, né, para ele voltar é muito grande. Então, o exemplo que a gente tem aí hoje, mais assim, é com relação ao cometa Halley, né, que ele passa aí de tempos em tempos próximo ao Sol e pode ser visto da Terra, ok? E aí, quando esses cometas eles passam próximos do Sol, o que acontece é que ele começa a se aquecer, e aí com isso, quando ele se aquece, ele começa a perder, né? Porque muitos esses cometas possuem gelo e tudo mais, então esse gelo começa a derreter, e aí forma aquela cauda atrás dele de poeira e água, que por isso que ele fica com aquela cauda que a gente vê quando ele passa próximo do Sol, ok? Na página 161 da apostila de vocês aí, tem uma comparação entre os tamanhos, né, dos planetas. Então, Júpiter
é o maior planeta do nosso sistema solar. Isso é uma outra característica que é importante a gente saber sobre Júpiter. E uma outra coisa importante sobre o nosso sistema solar também é que o nosso Sol, ele possui ele tem, né, a maior parte da massa do sistema solar. Então, quando a gente pensa em toda a massa do sistema solar, o Sol, ele é quem é responsável pela maior parte dessa massa, né? Mais de 90, eu não lembro agora se é 98 ou 99% da massa do sistema solar está presente justamente no nosso Sol. Bom, alguma pergunta, alguma dúvida sobre esse capítulo? Sobre o capítulo C4? Não. Sem Ok. dúvidas. Então, olha só. E aí, depois disso, vem o capítulo C5, que é esse último que a gente estudou agora, né? Que fala mais sobre astronomia em geral. O capítulo anterior ele fala muito sobre o nosso sistema solar, especificamente. Então, essas características mais específicas, né? Do sistema solar em si. E esse capítulo aqui agora vai falar mais sobre astronomia e as características da nossa galáxia em geral. Boa tarde, Gabriel. Isso são horas de o senhor entrar? E aí, gente, ele vai falar um pouquinho sobre a história da astronomia, de como surgiu, né, essa curiosidade de se estudar sobre o universo, sobre as estrelas mais distantes e tudo mais, e a necessidade que se teve também de se estudar isso, né? E, bom, é uma parte que eu gosto muito, vocês já sabem disso. E aí o que aconteceu foi o seguinte, no início, né, quando surgiu lá o ser humano ele era uma população nômade. Isso significava que eles não tinham um local fixo onde eles ficavam, né? Então era uma população que viajava e tudo mais. Então, com isso, eles não precisavam ter muita noção de tempo, de estações do ano, para plantio, essas coisas. Quando a população humana ela passa a ser uma população fixa, que eu esqueci o nome que recebe, quando ela deixa de ser nômade, ela passa a ter essa necessidade de plantio, já que se ela se fixa em uma determinada região, ela não pode mais simplesmente depender de alimento que a natureza vai prover ali, né? Porque chega um momento em que, se você não planta, aquele alimento daquela região vai acabar. Então, com isso, o ser humano ele precisou ter melhor uma noção, né? Dessa questão aí de qual seria a época do ano que iria começar as chuvas, quando iria fazer frio, justamente para se organizar e poder começar a fazer o plantio e produzir, né, o próprio alimento e se organizar melhor ali como uma sociedade. E é isso, gente, foi nesse momento que eles começaram, que surgiu mesmo ali a necessidade, né, de se estudar tudo isso, justamente porque a nossa noção de tempo, ela é baseada justamente na astronomia, né? Porque hoje a gente considera que um dia é o tempo em que a Terra demora para dar uma volta em torno do próprio eixo, e um ano como o tempo que o Sol demora para completar uma volta em torno do Sol. Então, nossa noção de tempo está baseada nisso. Se a Terra, por exemplo, estivesse em uma posição diferente em relação ao Sol, o ano teria mais dias e tudo mais. Então, assim, a nossa noção de tempo é baseada basicamente nisso daí. Ok? E aí, então, nisso surgiu essa noção aí de astronomia e de estudo desses corpos celestes que estão fora da atmosfera terrestre, ok? E
E aí, a maioria desses corpos que foram descobertos nessa época mais antiga, recebem justamente o nome dos deuses que a gente tinha naquela época, né? Porque a gente tinha uma população que ela acreditava em vários deuses e ela usava esses deuses para explicar a natureza em volta dela. Então, a mitologia grega, ela surge justamente disso, né? De uma forma de se explicar a natureza. Então, a gente tinha os deuses lá que eram responsáveis pelo, pelo sol e tudo mais, e pelos raios, pelo mar. Então, os planetas, eles receberam o nome aí, baseado nessa mitologia, ok? E muitas estrelas, e as constelações de estrelas também receberam nomes que estavam relacionados com o cotidiano, né? Das pessoas. Então a gente tem lá a constelação do Cruzeiro do Sul, a constelação de Ursa Maior, a Ursa Menor, e várias outras constelações aí. E uma coisa que é importante a gente saber sobre as constelações, gente, é que quando a gente fala de uma constelação, como por exemplo a constelação de Cruzeiro do Sul, não significa que essas estrelas estejam necessariamente próximas umas das outras, ok? Isso acontece porque a gente tem uma visão bidimensional do céu quando a gente olha para ele. Então, parece para a gente que todas as estrelas elas estão ali no mesmo plano. Porém, isso não é verdade. As estrelas de uma mesma constelação, elas podem estar a, tipo, muitos anos-luz de distância em relação à Terra, ok? E isso acontece, inclusive, com a maioria dos casos. Oi. O horóscopo também vem deles, não é? Tipo, questão de estrela, para essas coisas, tipo Libra, Capricórnio, essas coisas, né? Sim, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, a gente vai chegar lá. E aí, então, gente, isso é uma coisa importante, tá? Porque a gente tem a ideia errada de que as estrelas de uma mesma constelação, elas estão próximas. Mas isso não é verdade, ok? E aí, junto com... Tá. E surgiu aí, então, a criação, né, nesse imaginário, das constelações que são de estrelas que a gente vê da Terra. E aí, então, a gente tem as constelações lá de Sagitário, Escorpião, Libra, Virgem, Leão, Câncer, Gêmeos, Touro, Áries, Peixe, Aquário, Capricórnio, que são as constelações que a gente mais conhece em torno vistas da Terra, né? E aí, além dessas aí, tem uma outra constelação, que é a constelação de Serpentário, ok? Bom, eu sinceramente não sei de onde eles tiraram essa ideia que eles conseguiam ver essas imagens nessas constelações, porque a constelação de Leão, por exemplo, para mim não faz o menor sentido eles falarem que a constelação de Leão parece um leão. A única que eu vejo um sentido ali, que eu vejo realmente ser parecida, é a constelação de Escorpião, né? Que a gente ainda consegue ver ali a cabeça do escorpião e a cauda dele, mas tirando isso, as outras constelações, para mim, foram nomes bem viajados aí que eles inventaram. Eles tinham uma imaginação realmente muito fértil, ok? E aí, de tudo isso, gente, desse estudo de astronomia, surgiu um outro ramo, né, ali na época, que é a astrologia. E aí a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque a astronomia e a astrologia são duas coisas muito diferentes, ok? A astrologia, ela surgiu dessa questão de o homem querer explicar o comportamento humano pelas estrelas, né? Então, por exemplo, o que acontece aqui? Por exemplo, lá em maio, né? A Terra está passando
Ali, calma. Vamos pensar em agosto, que agosto eu sei o que é. Bom, quando a gente está em agosto, a Terra ela está passando em uma posição ali que é... Esqueci a palavra. Minha cabeça hoje não está boa. Que é oposta à constelação de Leão, ok? Então, eles começaram a criar aí essa questão de explicar que uma pessoa que nasce em agosto seria influenciada pela constelação de Leão que está ali oposta em relação ao Sol nesse momento. É a constelação que está aparecendo no Sol nesse momento, né? E aí, surgiu aí, e aí tem uma lista de características que cada constelação influencia no comportamento da pessoa. E só que com o tempo, a astrologia, ela deixou de ser considerada uma ciência e passou a ser uma pseudociência justamente pelo fato de que a astrologia... Professor, eu fico com um pouco de dúvida. Por exemplo, aliás, pelo que eu entendi, o que você falou, os signos influenciam na personalidade da pessoa, como se fosse isso? Não, isso é o que se acreditava, é o que a astrologia prega, né? A astrologia Sim. fala que a composição do céu no momento em que você nasce influencia no comportamento daquela pessoa, na personalidade daquela pessoa. Tipo assim, por exemplo, eu sou leonino. Aí vou lá, eu sou mais corajoso, que é o que a pessoa diz. Assim, não, ele tem a coragem, não sei o quê, ele é líder, é tipo isso? Tipo isso. Só que isso é o que a astrologia prega, mas a gente tem que lembrar o quê? Que a astrologia, ela não é uma ciência, ela é uma pseudociência, ok? Então a gente, até porque isso não combina com todo, tipo assim, pode acontecer de uma pessoa de leão ter aquelas características que ali acontece? Pode acontecer, até porque mas a não necessariamente ela vai probabilidade ter. disso acontecer, exatamente, mas não todas Ela as acabou pessoas... de falar isso, Yukio. Pode acontecer, não vai acontecer totalmente. Eu Calma, escutei. gente. Só isso. Então, assim, o que a gente precisa ter em mente é isso, que a astrologia hoje ela não é considerada uma ciência. Ela é uma pseudociência justamente por ela não passar pelo crivo do que a gente viu lá no início do ano, que é o método científico, ok? Pode acontecer de dar certo? Pode acontecer de dar certo. Eu conheço várias pessoas que realmente acreditam nisso e, inclusive, leem aquele horóscopo diário e super acreditam naquilo, ok? Eu pego muito no pé de algumas pessoas, porque, tipo, tem uma amiga minha que ela é de escorpião, por exemplo, é uma das minhas melhores amigas. E, segundo a astrologia, pessoas de leão e de escorpião não eram para dar certo. Mas a gente dá super bem. Então, assim, sabe, são coisas que não fazem sentido quando a gente pensa em uma visão mais geral. Então, por isso, a astrologia ela não é uma ciência, ela é uma pseudociência e tem isso. Mas o que é importante a gente pensar na astrologia, comparando aqui com a astronomia, é justamente nessa questão aí da influência que seria por essas constelações que a gente consegue ver da Terra, ok? Uma outra coisa também sobre isso daí é que como a Terra ela possui esses movimentos de rotação, de precessão e tudo mais, esses signos acabam se alterando, né? Então, antigamente a gente tinha, sei lá, Leão indo de 16 de setembro, de 10 de agosto a 16 de setembro. Virgem de 16 de setembro a 31 de outubro. Porém, hoje em dia, isso já se alterou, né? Tanto que, alguns anos atrás, eu até vi uma questão sobre isso, falando de que se teve fizeram mesmo, né, essa atualização aí com relação aos signos e tudo mais. E uma outra questão também que a gente tem sobre isso é que a gente tem o horóscopo chinês também, né, que é baseado
totalmente diferente desse horóscopo que a gente conhece aqui hoje. Então, assim, só tome muito cuidado com isso. Eu sei que muita gente acredita realmente em questão de horóscopo e tudo mais, as crenças de cada um, ok, mas quando a gente pensa em ciência, em astronomia mesmo, a astrologia ela não é considerada uma ciência, é uma pseudociência, então o que se fala em astrologia não é considerado como válido, ok? Então, por mais que você acredite nisso, quando você for fazer uma prova de física, ignore as suas crenças e pensem somente em ciência, ok? E aí depois a gente tem a questão aí da duração dos dias, dos meses e dos anos, né? Que, como eu falei com vocês, isso é uma questão que foi criada baseando-se no movimento que a gente tem da Terra em relação ali ao Sol. Então, isso é uma característica que é muito pessoal da Terra, né? Então, assim, se a gente estivesse em um planeta diferente, a gente teria um dia muito mais longo, ou um dia mais curto, o ano mais longo ou mais curto, ok? E aí, com o passar do tempo, se teve aí a criação de vários calendários, de várias adaptações em calendários, para que a gente conseguisse chegar ao calendário que a gente usa hoje. Porém, mesmo com o calendário que a gente usa hoje, sendo o mais aceito aí, ele ainda assim precisa de algumas compensações, né? Que é o que a gente chama de ano bissexto aí a cada 4 anos. Por que isso acontece? Porque o tempo em que a Terra demora para dar uma volta em torno do Sol é de 365 dias, 6 horas e alguns minutos. Então, isso acontece que não é possível você dividir isso em dias certinhos. Então, a cada 4 anos, a gente tem acrescentado ali em fevereiro mais um dia, justamente para compensar essas horas aí do calendário, ok? E aí, gente, como essa questão do calendário aí, ele não tem uma coisa muito fixa, muito determinada, não faz diferença quando se começou, ok? Igual, o calendário que a gente usa hoje aqui considera que o ano 1 foi o ano do nascimento de Cristo. Então, quando a gente vai estudar em história, a gente tem lá ano tal antes de Cristo, ano tal depois de Cristo, ok? Então, essa é a base do nosso calendário. A gente começou a contar os anos a partir desse momento ali do nascimento de Cristo, que foi um marco para a nossa sociedade. Porém, existem sociedades aí que são sociedades diferentes, que se baseiam em preceitos diferentes, que têm bases diferentes, né? Então, eu acho que é o calendário muçulmano que possui esse marco diferente. Isso aqui, ó. Os muçulmanos, a contagem do tempo começou no dia 16 de julho de 622 depois de Cristo, que seria a data da partida de Maomé de Meca para o oásis. Então, o calendário muçulmano, o ano de 2020, corresponde ao ano de 1441, porque a base do calendário é diferente. Mas isso não influencia em nada, ok? A passagem do tempo ali, a configuração vai ser sempre a mesma. Então, eu pensar que o meu ano 0 foi o ano que Cristo nasceu, ou que meu ano 0 foi o ano em que Maomé foi lá para o oásis, ou qualquer outra coisa, isso não vai influenciar em nada ali. E, por último, a gente tem aí essa parte da estrutura do universo, das galáxias, estrelas e constelações, que eu não vou conseguir falar com vocês hoje, mas que a gente viu há pouco tempo, né? Então, eu acho que está bem fresquinho na cabeça de todo mundo aí. Qualquer coisa, vocês assistem de novo a aula que a gente falou sobre isso. E aí vem a questão de vida fora da Terra, ok? Pro pessoal, no comecinho, quando o pessoal ainda estava entrando, me perguntaram sobre a equação de Drake. Vocês não precisam, vocês não vão ter que fazer nenhum cálculo com essa equação, ok? Até porque os cálculos são extremamente difíceis de serem feitos. O que vocês precisam entender são esses parâmetros que a gente utiliza para determinar se um planeta fora da Terra ele possui ou não vida, ok? Que seria aí
o número de planetas orbitando estrelas, a zona habitável, ok? Então, vocês precisam entender um pouquinho desses parâmetros, mas nada de relacionar esses parâmetros com números, ok? Só entender mesmo aí isso daí, ok? Bom, pessoal, alguma pergunta, alguma dúvida? Porque aí a nossa aula chegou no final. Tranquilo para todo mundo? Sim. Sim. Tranquilo. Ó, então, pessoal, é isso. Até semana que vem, ok? Eu ainda não sei muito bem a data da nossa prova, mas assim que eu souber, eu aviso vocês e a escola avisa também, tá bom? Beleza. E uma coisa, assim, aproveitem esse conteúdo, que é um conteúdo legal de se estudar, um conteúdo mais fácil, para vocês tirarem uma nota boa, ok? Porque o próximo conteúdo já começa um conteúdo que envolve mais contas, realmente, mais coisas assim. Então, pra gente... Não, até que o próximo conteúdo não envolve conta, não, mas envolve alguns outros conceitos. Então, esse conteúdo de agora, ele é mais fácil, realmente, ok? Então, tchau pra vocês, gente. Até semana que vem. Tchau, professor. Até, tchau, Tchau, pessoal. professora. Tchau, Tchau, gente. professor. Tchau. Professor, obrigado pela Tchau, professor. Tchau. Professor. Acho que Pode falar. eu acho que eu vou conseguir comprar o livro lá até mês que vem.